Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Olha, eu acho que essa entrevista traz com muita clareza um sentimento que a gente já expressou aqui ontem, que é essa perplexidade que o mundo está vivendo diante das ações absurdas, vocês desculpem, tem que usar um adjetivo, absurdas que os Estados Unidos estão tomando, como essa do navio hoje. Quer dizer, os Estados Unidos impõem sanções à Venezuela e impõem ao mundo que tem que cumprir as sanções criadas por ele. Não são, a gente deve lembrar sempre, isso não são sanções impostas pelas Nações Unidas, pela OEA, por nenhum organismo multilateral. Foram impostas pelos Estados Unidos e ele quer que o mundo inteiro cumpra mais. Ainda está dizendo que vai comprar a Groenlândia e se não comprar, se não quiserem vender, vai entrar lá à força e vai tomar. Ou seja, a gente está vivendo, como disse Celso Amorim nessa entrevista, um momento crítico no mundo onde a gente não sabe mais quais são as regras que regem as relações entre os países, porque os Estados Unidos está desprezando todas elas e instituindo a lei da força bruta. Ponto final. Então, ninguém sabe como sair dessa situação, qual vai ser a maneira que o mundo vai encontrar para resolver esse problema, que é um problema mundial, que agora, como eu estava falando ontem para vocês, os diplomatas me dizem foco, foco, foco é no fato de que não é só na Venezuela, é também a Groenlândia, ou seja, é um problema da Europa, é um problema da América do Sul, da América Central, da China, da Rússia, de todo o mundo. É isso que a gente está vendo se formar no planeta hoje. Um país que decidiu que vai mandar no mundo na marra. É simples assim e é assim, apavorante assim. Resumiu muito bem, né? É o imperador do mundo, né? Quer mandar em tudo. Muito boa sua entrevista, sua conversa com o Amorim. Que está completa no site do ICL, né? No portal do ICL, muito esclarecedora, né? É uma bela leitura de todo esse teatro aí da guerra que a gente testemunha agora. E o Celso Amorim foi o primeiro, Elô, a dizer que realmente pegou de surpresa o Itamaraty também, que acompanhava de perto essa ofensiva dos Estados Unidos já desde muito tempo, os ataques às embarcações e tudo, eles acompanhavam, claro, aqui no Itamaraty, que isso pegou de surpresa todo mundo, né? Esse sequestro direto e os bombardeios também no território venezuelano e o sequestro contra o Nicolás Maduro também. Elô, daqui a pouco a gente vai trazer assuntos que dizem respeito a gente aqui, né? Ao nosso território também. Então, eu queria te ouvir sobre essas novas ofensivas aí do Donald Trump, que a gente pode ter até uma resposta da Rússia, não sabemos em quanto tempo a gente pode ter uma resposta da Rússia. A China se pronunciou sobre isso já mais diretamente, né? O governo russo, através, acho que foi do ministro da Defesa, mas a Russian TV divulgou que o governo russo reclamou, claro, condenou e disse que os Estados Unidos estão violando leis internacionais de trânsito marítimo. Eles não podem fazer isso. Perseguir um navio por 2 semanas e apreender o navio lá perto da Islândia. Não é nem que ele estivesse nas águas, na costa dos Estados Unidos, não. Então, é muito grave o que está acontecendo e coloca a gente diante de uma situação realmente crítica, como disse o embaixador Celso Amorim, né? Hoje, o governo americano disse que vai levar a tripulação desse navio de bandeira russa para ser julgada nos tribunais dos Estados Unidos. Quer dizer, que direito eles têm de fazer isso? Nenhum, mas estão fazendo assim mesmo, né? Então é isso que está colocado para o mundo. E quem ainda não entendeu a gravidade da situação, eu espero que acorde agora, porque é gravíssima. Não, a linha do Trump não pode, mas eu vou fazer do mesmo jeito. E aí seja com Maduro, seja com navio petroleiro, e vai ser assim. Quem leu um pouco sobre a decadência do Império Romano, vê muitos sinais, viu, Elô, assim, de um imperador em decadência que parte para tudo ou nada. É uma ação muito desesperada. Para demonstrar poder a qualquer custo. Sim, sim.
E talvez por isso alguns diplomatas têm me dito, e isso o Celso Amorim não me disse. Celso Amorim disse, dentro dos Estados Unidos existe muita pressão. Ponto. E parou aí. Mas outros diplomatas com quem eu tenho conversado têm dito, olha, talvez nossa única fonte de otimismo seja a próxima eleição que vai acontecer nos Estados Unidos em novembro desse ano, que é a eleição de meio de mandato, que vai renovar a Câmara dos Deputados toda e 1/3 do Senado, porque o que o Trump está fazendo agora pode levar a uma reação. A gente torce que sim e que ele leve uma surra nas urnas, porque a população dos Estados Unidos, apesar de tanto democratas e republicanos serem a favor das sanções à Venezuela, todos esses absurdos que o país comete há anos, como 60 anos de embargo a Cuba, invasão do Iraque, todos esses absurdos foram apoiados por toda a elite política dos Estados Unidos. Quanto a isso, a gente não deve nunca se enganar. Porém, agora existe uma discussão lá grande com os gastos que o governo dos Estados Unidos está fazendo para tomar a Venezuela, para tomar o petróleo da Venezuela, para sequestrar o Nicolás Maduro, num momento em que a população está enfrentando uma inflação de alimentos, está pagando mais caro por tudo. Então, isso pode resultar num problema político para o Donald Trump, cuja popularidade vem caindo há meses. E se continuar nessa toada, ele pode sim ter um revertério nas urnas e mudar a composição do Congresso, que hoje ele tem maioria na Câmara e no Senado. Isso pode mudar e é uma das coisas pelas quais a gente pode torcer nesse momento. O próprio Trump alertou o partido dele, né, os republicanos, em reunião ontem, de que ou a gente ganha a eleição ou vão me derrubar. Tá com receio de um impeachment. Então tem um pânico também, já bateu. Então, essas decisões todas é para tentar se salvar também. Você veja que não é uma conta... Agora... Vai lá, Elô, pode ir. Não, eu só queria dizer o seguinte, que também não adianta a gente botar esperança demais no resultado das urnas nos Estados Unidos e uma vitória do Partido Democrata que vire a maioria do Congresso para os democratas, porque eles nunca foram contra a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos a qualquer custo, nunca foram, né? Então também não livra a gente de muita coisa, talvez tire essa ofensiva nua e crua que a gente está vendo agora e volte a ter um pouco de sutileza, como teve ao longo dos anos anteriores, mas vai livrar o mundo dessa pressão que é a decadência dos Estados Unidos, a perda do poder deles, a perda do primeiro lugar de economia mundial para a China. Isso não vai mudar. Essa elite dos Estados Unidos, política, econômica, não vai mudar esse objetivo número 1, que é isolar a China, tirar a China do jogo econômico mundial, diminuir o poder da China de qualquer maneira. Isso aí, Elô. E só para lembrar quem está nos acompanhando, a nossa audiência, que as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos teremos em novembro, e aí são todas as cadeiras da Câmara deles e também 1/3 das vagas do Senado. Então, uma eleição bastante decisiva. Vai dizer muita coisa. O Donald Trump está com esse receio, como trouxe aqui o Chico Sá. Elô, vamos também trazer assuntos importantes de Brasília. Aliás, tem um que está aí nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro tramando... O ano passado falamos muito sobre isso aqui, na trama do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, contra a economia brasileira. O deputado Rui Falcão protocolou hoje um pedido de providências num órgão que é vinculado à Advocacia Geral da União, solicitando a abertura de investigação e também medidas judiciais contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Paulo Bilinski. Os dois são do PL. E segundo ele, depois da prisão do Nicolás Maduro, do sequestro e da prisão do Maduro, os dois, o Eduardo e também o Paulo Bilinski, divulgaram conteúdos falsos, atribuindo sem provas acusações graves, associando o presidente Lula e o PT ao narcotráfico. Então, a representação diz o seguinte, né, que esse tipo de conteúdo ultrapassa qualquer campo da crítica política e está passando agora a atuar como um instrumento de ataque institucional. Tem até um trecho aqui de uma fala, que é importante a gente trazer, do líder do governo da Câmara, o Lindenberg Farias, falando sobre essa estratégia
que é a Constituição. Aliás, ele diz o seguinte: a estratégia da direita é a continuação, do discurso do golpe. Acabou de cair esse trecho aqui da fala do Lindbergh Farias. Então a gente traz agora e volta a conversar. Vamos lá. Depois dizer, foi uma brincadeira, foi um meme. Não foi sério o que aconteceu. Foi toda uma base bolsonarista fazendo discurso. Depois, aqui da Venezuela, o Maduro é o Lula, fazendo charge do Lula preso por agentes norte-americanos. Isso é muito sério. É a tentativa de continuação do discurso do golpe. É como se eles tivessem apostado na primeira via nos militares, como não deu certo, eles ficam apostando nessa desestabilização internacional. Aí, Lu. Essa coletiva acabou de acontecer, viu, Gabi? Não tem nem 10 minutos. E foi justamente por conta do dia 8 de janeiro, porque amanhã haverá aqui em Brasília, a data será marcada no Palácio do Planalto. Então ele veio falar justamente da importância de falar sobre isso agora, né, novamente, do 8 de janeiro, da defesa da democracia, no momento em que os que planejaram e tentaram executar o golpe estão finalmente cumprindo pena. E é uma manifestação, uma celebração ou uma data que vai ser marcada sem a presença do presidente da Câmara e sem a presença do presidente do Senado. Agora, essa representação do Rui Falcão junto à AGU, a Advocacia Geral da União, eu temo que vai cair no esquecimento, porque a AGU está passando um momento agora que ela só quer se mostrar neutra. Por quê? O advogado-geral da União, o ministro Messias, foi indicado por Lula para ocupar uma vaga no STF, a vaga do Barroso, que está vaga. E ele quer os votos dos senadores todos, que ele conseguir amealhar para ser confirmado. Então ele não vai mexer com nada disso para não melindrar a direita do Senado. Então, é uma situação que hoje a gente não pode contar com uma movimentação da AGU nesse caso, nessa situação, porque não vai comprar essa briga nesse momento em que ele está, pelo contrário, tentando apaziguar ânimos. Ele está uns dias afastado. Quem está despachando no lugar dele é a Isadora Cartacho, que é uma pessoa de carreira da AGU, mas que é vista com muito bons olhos pelo ministro do STF, o André Mendonça, que gostaria que ela assumisse o lugar do Messias. E ao que tudo indica, existe aí um grande acordo para que ela assuma o lugar e, em nome disso, o André Mendonça ajuda com a bancada mais conservadora do Senado para aprovar o Messias. Então, vocês vão vendo que por aí vai ser difícil a AGU, nesse momento, se mexer com essa atitude abominável desses deputados que foram para as redes sociais tentar associar o presidente Lula e o PT com narcotráfico, sugerindo que ele deveria ser preso pelas forças dos Estados Unidos, fazendo todo tipo de meme e postagem dessas mais nojentas, pedindo intervenção dos Estados Unidos aqui dentro, imputando a pessoas crimes que elas nunca cometeram, como sempre, usando de fake news para tentar desestabilizar o governo, desacreditar o processo eleitoral, desacreditar a presidência da República, mas do mesmo, né, gente? Ô Chico, a Erika Hilton também, na segunda-feira, protocolou lá na PGR, só que aí contra o Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro, mas também por estimular, ações contra o Brasil, apologia ao golpe de Estado. O teor é parecido, né? Ela ataca uma área que não é específica, não são os mesmos políticos que o Rui Falcão tenta enquadrar via AGU, mas é o mesmo assunto. O assunto é o mesmo. É o mesmo assunto. Tem, além de tudo, eles estão pregando muito que mais um caso de 72 horas, que em 72 horas o Maduro vai fazer uma delação para atingir o Lula. Então aquela nova onda, aquela repetição de fake news da extrema-direita. Mas a Erika, eu acho que está no caminho mais certo. A Erika Hilton, a deputada, porque se vai sair alguma coisa, pode ser via PGR. E olhe lá,
também não está com essa vontade toda, está jogando ali em clima de time de férias ainda o Procurador-Geral da República. Mas são atitudes que são mais políticas, é mais para jogar no teatro da política de Brasília do que esperando realmente algo mais afetivo. A AGU não vai mexer com nada até resolver o caso do Messias no Senado. E é simbólico também, tem um tom para a população. É fazer política, né? É fazer política. Eu vou dizer uma coisa, eu vou tentar, mas acho que a instituição, no geral, chamada Brasília, não vai resolver problema nenhum dessa natureza de combate a essa nova onda de fake news, nem tão cedo. Elô. Não, eu acho que teria chance, porque o Rui Falcão, nessa representação que fez a AGU, ele pede que isso seja enviado à PGR, seja enviado ao STF, para ver se isso também não cabe dentro do inquérito das fake news. Porque é um caso típico de fake news e fake news perigosa. Então, se houver isso, mas eu não acredito que a AGU vá fazer isso, nem vai enviar para o STF. Acho que se existe alguma chance de uma medida de fato acontecer, é via PGR, como o Chico estava falando. Por ali pode até que ser que alguma coisa aconteça pela AGU até março, abril, dependendo de quem ocupar o lugar do Messias, aí a gente pode ver alguma coisa por enquanto. Não se animem, porque eu acho que dali não vai sair nada por enquanto, não. Eloy, você citou também algo que é importante da gente discutir aqui, que é a ausência, ou melhor, as ausências dos presidentes da Câmara e do Senado. O Hugo Motta e o Davi Alcolumbre não vão nesse ato pró-democracia, que é amanhã, 8 de janeiro, um dia importantíssimo para a gente ter memória sobre o que aconteceu e também a trama golpista. E é uma coincidência, porque falamos já aqui, ontem até com o Luiz Costa Pinto, sobre como o presidente Lula deve vetar a dosimetria que veio de aprovação no Congresso. Acho que tem evitar um constrangimento ali, claramente, porque tem movimentos sociais, os ministros vão, movimentos sociais, então a presença das pessoas, evitar um constrangimento também, vaias, enfim, por conta da dosimetria que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado. Né? Exatamente, eles lembram o que fizeram no verão passado em relação a esse tema. Eles lutaram arduamente pela dosimetria. Então, se chega amanhã, que é um evento de memória, um evento forte, para lembrar, para não deixar o país esquecer, porque senão esquece muito rápido. E eu acho que o temor é realmente de não serem bem-vindos ao ato. E aí, Elu, como é que estão as coisas por aí em Brasília sobre isso? Olha, Gabi, eu cheguei hoje no Palácio do Planalto e vi a preparação. Existe uma grande movimentação, eles estão preparando 2 telões enormes para botar do lado de fora no Palácio do Planalto, porque eles acreditam que não vai ser possível acomodar todo mundo no salão onde eles fazem esse tipo de evento, que é enorme, mas eles querem contar com a presença de movimentos populares e ficou ao encargo do ministro Boulos fazer essa convocação e trazer gente. E eles dizem, olha, vai ter bastante gente. Claro, a gente não vai ocupar a Praça dos Três Poderes, até porque ela está em obras, tem muita pedra solta e tal, mas vai ser aqui no Palácio do Planalto e do lado de fora. Então a gente deve ver, com certeza, uma foto do presidente Lula com todo o pessoal que aparecer lá, porque é isso que ele quer. Ele quer mostrar que a defesa da democracia é feita pelo povo brasileiro, não é só uma questão do STF, é de todos nós. Então tem essa convicção, essa certeza, e o presidente Lula fará com firmeza essa defesa da democracia, especialmente agora, como eu disse, quando quem perpetrou a tentativa de golpe está na cadeia. Agora, a ausência do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre já estava na conta. Todo mundo já sabia. O líder do PT acabou de dizer isso aqui agora. Isso já estava precificado. Ninguém estava contando com o fato deles aparecerem. Eu conversei com uma pessoa hoje que trabalha na Secretaria de Relações Institucionais, justamente fazendo essa conversa com o Congresso, e essa pessoa me disse, olha, esse pessoal ainda, o Centrão, por exemplo, ainda olha
expressa história como se fosse uma pauta da esquerda e não como uma pauta de defesa da democracia. Então eles não vão participar de um evento como esse de jeito nenhum. Olha como a coisa foi distorcida, né? A casa onde eles trabalham foi atacada, foi depredada, as obras de arte aqui dentro foram destruídas e eles ficam considerando isso uma pauta da esquerda. Realmente, onde eles estariam se tivesse um golpe de Estado, a gente voltasse a ter um regime de força. Mas, enfim, então, eles não irem já estava na conta. Agora, até porque não sabe foram, se né? o presidente Lula vai... Pois é. Agora, ninguém sabe se o presidente Lula vai usar o evento, que seria um momento perfeito para assinar o veto a essa lei aprovada no Congresso da dosimetria. Não existe, eu falei hoje com a Secretaria de Comunicação, não existe, não estão confirmando, não existe aparentemente uma decisão ainda. Isso é uma coisa que o presidente vai decidir em algum momento antes de amanhã, mas de qualquer forma, como disse o Lindbergh Farias aqui agora há pouco, isso virá, o veto virá. Até o dia 12, essa lei será vetada, sem dúvida nenhuma. E ele ainda foi otimista, ele disse que acha que derrubada do veto não será pautada no Congresso esse ano, porque ele acha que o Congresso vai querer ter uma pauta positiva, discutindo fim da jornada 6x1, coisas que interessam ao povo brasileiro, porque, claro, é ano de eleição. Claro, é ano de eleição. Ô Chico, eu falei, e até porque não foi, porque é muito ruim a sinalização dos presidentes da Câmara e do Senado. Desde o 8 de janeiro de 2023, nenhum presidente da Câmara e do Senado esteve marcando presença nesses atos de memória e de fortalecimento da democracia. Então, essa pecha... Só o Pacheco, né, Gabi? O Pacheco fez a primeira foi feita aqui no Congresso, no salão ali embaixo, e o Pacheco estava presente, né? Foi o único, mas foi feito aqui e o presidente da República veio aqui, né? Não foi ele que foi ao Planalto. Não sei, mas foi o único, você tem toda a razão. Depois disso, ninguém foi. É uma sinalização muito, muito ruim e é isso que a Lu falou, não pode ser um evento que se restringe ao STF ou então à esquerda, é de toda a população. Mas eles fazem questão de não estar nessa foto. Em nome de agradar, continuar agradando ainda o bolsonarismo, sei nem se existe mais o tal do que a gente chama de bolsonarismo, mas a extrema-direita existe. Então, eles continuam tentando esse agrado. A gente tem que lembrar que o Alcolumbre ele termina, encerra as atividades parlamentares do Senado no ano passado, ali meio revoltadinho com o governo Lula. Então, eles se juntam, o Hugo Mota, nessa história. E seria muito importante se fosse amanhã o veto do Lula, porque tornaria muito mais forte ainda a ideia de memória da democracia do país. É isso, a gente vai acompanhar. Mas eu não sei se ele vai fazer isso não, viu, Chico? Vamos ver o que ele vai fazer. E essas relações aí foram apaziguadas, né? Porque o Lula deu o Ministério do Turismo para um político da Paraíba, escolhido ou em acordo com o Hugo Mota, e parece que ele já parou as arestas com o Alcolumbre também, todo mundo querendo um ano mais tranquilo no ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Nesse ano, digo, né? A gente está falando de ano que vem, esse ano. Verdade, eu também nem percebia. Parece que a gente emendou um ano no outro. Né? Parece que não acabou. Aconteceu. Parece que não acabou e nem começou, a gente emendou. Elô, então amanhã você vai estar com certeza de olho aí em Brasília, é um dia importante, deveria ser pelo menos para toda a população brasileira e também para todas as autoridades aí em Brasília, a Elu vai acompanhar. Valeu, querida, obrigada e bom trabalho por aí. E até amanhã, porque amanhã eu estou de volta aqui para contar para vocês como é que foi, tá bom? Essa semana é uma semana inteira.